Eu tenho um amigo comunista, tem comunista que é honesto. Eu tenho um amigo comunista. Fez a Escola Superior de Guerra junto comigo. Troco figurinha com ele, ganho todas. Toda discussão com ele eu ganho. Ele diz que eu não ganho, mas eu sei que eu ganho dele. Como é ter um amigo pensando tão diferente? Não, mas porque se você está conversando com uma pessoa que tem cultura e os objetivos dele, ele é comunista porque acha que a ameaça do comunismo te leva à social-democracia. Porque ele fugiu do Brasil, ele era um guri, estudante, mas era muito alterado. Então, antes de ser preso, ele fugiu para o Chile. Aí houve a revolução lá no Chile, ele foi para a Argentina, da Argentina foi para a Suécia, se formou lá, engenheiro nuclear. E a Suécia é a social-democracia. Ele disse, é isso que eu quero para o Brasil, a social-democracia. Mas a social-democracia, primeiro você tem que fazer o país ficar rico o suficiente para sustentar a população. E assim mesmo, a social-democracia ainda não provou, de fato, que ela é um regime estável. Porque hoje nós vemos que a social-democracia na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, está transformando o viking num vagabundo. Porque se ele não trabalhar, o governo dá dinheiro para ele. Se ele não tiver casa, o governo dá casa. Se der doente, ele tem tudo à disposição. Mas da onde que sai o dinheiro para isso? Sai o dinheiro das pessoas que trabalham e produzem. Mas se você é vagabundo e não quer trabalhar porque não precisa, de repente você vai aumentando o imposto, mas não tem de onde tirar. Então, essa social-democracia, no meu entendimento, pelas coisas que eu leio, ainda não se consolidou. O espírito viking está indo para o saco. E aqui estão aumentando imposto. Nesse período que o senhor acabou de citar, né, de revoluções e tal, que aí vem a mudança, pelo que eu percebo, o senhor entende que houve uma armadilha, de uma certa forma, do governo, para o governo foi ótimo. Para mim faz sentido, porque 2014 foi uma eleição muito disputada também, a Aécio Dilma, a Dilma ganhou, foi empossada lá, 1º de janeiro e tal, e as manifestações continuaram, o que tornou o governo dela insustentável até que o Congresso fez alguma coisa em 2016. É o que boa parte imaginava que fosse acontecer com o Lula. Se bem que ele é bem mais malandro politicamente do que ela. Né? Então ele tem a forma dele de fazer, ele é habilidoso no que faz. Se é por bom, se é por ruim, ele é habilidoso. Por outro lado, ele tem um passado negro que todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece. O que conhece. mostra como ele é habilidoso, porque ainda assim... Mas isso aí eu estou dizendo, ele é habilidoso, mas ele não pode esconder o passado dele. O que nós é que temos que aprender é explorar esse passado dele. Pois é, e é isso que assusta, né? Como alguém, né, com um passado desse consegue nadar de braçada aí numa nação do tamanho dessa, né? Aí entra outra conversa que eu acho que você já está querendo me induzir a falar. Entendeu? Porque a descondenação do Lula é inconstitucional. Como é que descondena? Monocraticamente o cara diz assim, não, ele está descondenado porque não era em Curitiba que ele tinha que ser julgado. Ninguém colocou ou provou até agora que as acusações contra o Lula não eram verdadeiras. Sim, eram. Ele foi condenado. 10 juízes tiveram acesso ao processo dele. 10 juízes. E os 10 condenaram o Lula. Então, onde é que está? Em que momento houve dúvida quanto aos crimes que ele cometeu de corrupção? Não houve dúvida nenhuma. Não houve dúvida nenhuma. No entanto, houve aí a participação dos juízes da Suprema Corte, de alguns juízes, o próprio ministro Fachin foi lá, descondenou o Lula, disse e tal, monocraticamente. Até hoje ninguém botou em votação essa decisão monocrática dele. E a partir daí você ouviu falar em Fachin? Fachin sumiu. Acho que ele está com vergonha. Pode ser, tomara que esteja com vergonha. Tomara que ele esteja com vergonha do que ele fez.
E assim foi acontecendo as coisas. À medida em que a Suprema Corte foi ocupando espaço sem ter... São três poderes. Três poderes. Eu gosto de fazer uma matemática que até não tem grande importância, mas caracteriza o poder dos poderes. O poder executivo ele está centrado numa pessoa só. O poder executivo é o presidente da República. O poder judiciário está concentrado em 11 cabeças. Então ele está dividido em 11 opiniões, que eventualmente pode ser as 11 na mesma direção ou não. Ou não. Naquela época anterior era 6-5, 6-5, 7-4, não sei o quê. Então existe uma divergência, né? Hoje nós vemos lá que é 10-1. Então há ou 9-2, etc. Então o poder legislativo ele está concentrado em 81 senadores e 513 deputados. Então, o poder executivo é, de fato, o poder que tem mais poder. Porque ele não tem que discutir, ele tem que estudar os problemas, se assessorar e tomar uma decisão. E tomar decisão, tomar uma atitude. Porque os poderes têm que ser harmônicos, etc., e trabalhar em conjunto, mas o fato de ser harmônico não significa que o poder executivo tem que concordar com tudo que o legislativo ou que o judiciário faz. Tanto é que tem, no caso do presidente, quando as propostas legislativas, ele pode vetar. E o Congresso, de certa forma, também um homem que é o presidente ali do Senado e da Câmara segura a pauta. Se um homem não quiser, não vota o impeachment, por exemplo. Por exemplo. Então mas também tem um poder concentrado. Mas de qualquer maneira no Congresso, ele tem esse poder. Mas pode haver um movimento forte lá, de todos contra ele. Sim. E aí ele se intimida também. Né? Então tem isso, é possível lá dentro haver esse movimento. E é salutar que haja, porque senão não fica com esse poder concentrado na mão de um cara só. E na verdade não é um só, são dois, né? O do Senado e o dos deputados da Câmara. Então, é isso que eu entendo que faltou. Faltou, no determinado momento, o Poder Executivo bater na mesa e dizer que chega, não pode ser assim. Não só dizer que chega porque eu não quero. Dizer chega porque eu não vou, porque eu não quero, porque isso. Não é isso. Chega porque está errado. Porque está errado, porque é inconstitucional. Mas quem disse que é inconstitucional? A AGU, CGU, ou então pode reunir os juristas como Ives Gandra, etc. E monta, olha aqui, isso que está sendo feito é inconstitucional. Pronto. E eu não vou obedecer isso porque é inconstitucional. Eu falei aqui, Rocha Paiva também falou aqui várias vezes do artigo 78 da Constituição, que é uma obrigação do presidente e do vice-presidente, obrigação constitucional, de fazer valer a Constituição, de fazer respeitar a Constituição. Então, se nós temos indícios, uma divergência, e essa divergência, na opinião de um dos poderes, o que está sendo feito no outro está errado, o poder que considera aquilo errado tem que se impor. E tem que se impor até o nível da ruptura. Porque a ruptura também faz parte da democracia. Para isso existem depois os freios, contrapesos, o Congresso resolve essas divergências, né? E o Congresso são 513 mais 81. Então, faltou, num determinado momento, quando houve esse conluio que é evidente, né? Não preciso ter prurido, embora tenha me comprometido com você de que eu não ia ser radical, mas eu não tenho dúvida de que, a troco de quê? Descondenar o Lula, porque ele era o único cara que poderia vencer aquela eleição, e venceu a eleição. Venceu a eleição, armaram todo o tipo, ele venceu a eleição. Como você falou, o Lula é um ser político. Só você vê como é que pode um camarada
que saiu, é um torneiro mecânico, líder sindical, e pô, o cara está pela terceira vez como presidente da República, trouxe inédito na história do Brasil. Nunca ninguém foi tanto tempo presidente e eleito. E com o mesmo discurso. E com o mesmo discurso. Ele, em 2022, falou: esse país precisa investir em educação, porque não pode o povo pobre. Pô, mas ele estava lá desde 2002. E outra coisa, então, investiu mal na educação. Não. Então, assim, ele é habilidoso como um político, e aí eu não quero entrar... Ele se identifica com uma metamorfose ambulante. Vê agora, aconteceu lá, ele não falou que o Putin pode ver o Brasil, que eu não vou deixar de ser preso? Aí o cara diz assim, mas espera um pouquinho, a Corte Internacional que o Brasil assinou, não sei o quê e aí tal. Ele jogou pro aí judiciário. Ele, não é bem assim, não sei o quê. Claro, ele não, rapidamente... Aí ele falou, o Brasil tem um poder judiciário forte, eu convidei agora a justiça que vai decidir, eu respeito a justiça. Então eu quero dizer o seguinte, ele é uma figura política com muita habilidade, tanto é que ele discursa para o povo mais pobre, discursa para a educação, mesmo estando no governo há 14 anos e não tendo mudado a situação das pessoas, ele continua vencendo a eleição com esse discurso. Inclusive, ele já viajou para 19 países e gasta grana à vontade, mesmo dizendo que tem que cuidar do mais pobre e tal, e fica num hotel de 2 milhões e tal. A estratégia dele, essa de viajar, é muito boa, porque ele vem aqui, aí viaja, não sei o que, deixa o pau rolar aqui. Ele não está aqui vivendo o dia a dia. Faz parte da estratégia dele.